Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 1. Mas antes de lermos o texto, vejamos o contexto. O tema da mensagem de hoje é: não desistas, não desistas, não é o fim. Amém? Hoje eu gostaria de não ministrar uma palavra exortativa, mas uma palavra de esperança. Eu sei que vocês gostam mais de palavras que exortam. É verdade? É verdade que precisamos de esperança, mas eu sei que como seres pecadores, falhos, limitados, precisamos de continuamente sermos exortados. E bem-aventurado aquele que acolhe uma mensagem de exortação, pois esse verá as suas veredas consertadas, conseguirá discernir o caminho pelo qual tem que percorrer. Muitos são os caminhos que nos são propostos, e através da exortação somente conseguiremos escolher o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Amém? Mas hoje eu quero partilhar convosco uma mensagem de esperança. Não desistas, não é o fim. Muitos já carimbaram o fim da sua história nas mais diversas situações da vida. Com certeza o fim da sua história profissional, o fim do meu trabalho, da minha carreira profissional chegou. Verdade? Quantos já pensaram assim? O meu fim neste trabalho, o fim chegou. Já chega, terminou. Aquilo para o qual eu fui chamado para fazer nesta empresa já chegou ao fim. Sim ou não? Quantos já tomaram essa decisão? Quantos já deram o ponto final na sua carreira profissional? Levanta o teu braço, por amor de Deus. Levanta-o com coragem, levanta o braço com coragem. Assume isso. Eu já pus um ponto final na minha carreira profissional. Eu era vendedor, carimbei, ponto final, chega. Agora quero ser operário fabril, construtor. Mas será que esse ponto final que tu colocaste na tua carreira profissional era o ponto final de Deus? O propósito de Deus havia sido findado com esse teu ponto final? Será que foi Deus que colocou o ponto final? Não foram as tuas emoções, as tuas convicções? Não foi a tua decisão? O prisma, a perspectiva foi a tua ou foi a do Senhor? De quem pôs o ponto final? Quem disse que era o fim em determinada situação? Alguém pôs um ponto final num relacionamento? Levanta o teu braço. Quem pôs um ponto final no relacionamento? Ninguém tem coragem. Quem já pôs um ponto final no relacionamento? Quem já teve essa coragem? Levanta o teu braço. Assume essa postura. Continua com o braço levantado. Assume perante Deus. Assume perante os homens quem tu és ou o que fizeste. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Mas é de esperança. Estás-me a exortar. Examinai-vos, pois. Será que esse ponto final foi colocado por ti ou por Deus? Quem colocou o ponto final no teu relacionamento de amizade? No ministério, quem já pôs um ponto final? Chega, não quer ser... Levanta o teu braço. Quem já pôs um ponto final no seu ministério? Quem já pôs o ponto final no ministério? Chega, não é para mim. Continua com o teu braço levantado. Não é para mim. Já chega. Estou farto de traições. Não me dão valor. Não veem que eu sou, o esforço que eu suor, as lágrimas. Não olham para as feridas que eu tenho nos meus joelhos de tanto orar. Não sou reconhecido pelos homens. Eu quero uma posição. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser diácono, eu quero ser obreiro, eu quero ser pastor, eu quero pregar. Quem já disse isso? Quem já desesperou por não serem supridas as suas necessidades? Quem já desistiu por não ser valorizado pelo homem? Quem já desistiu por não ser reconhecido pelo homem? Quem? Muitos de nós já exteriorizaram isso. E se não exteriorizaram isso, estão prestes a implodir por causa disso. Estão prestes a implodir por causa disso. E sabem que uma implosão é devastadora.
muito dificilmente você sobreviverá a uma implosão. Possivelmente você já ouviu testemunhos de alguém que resistiu ou sobreviveu a uma explosão, verdade ou não? Ainda que com ferimentos graves, ainda que tivesse saído incapacitado derivado a essa explosão, mas uma implosão causa danos graves nas nossas emoções, na nossa fé, nas nossas motivações. Não desistas, não é o fim. Quem pôs o ponto final na tua vida? E o nosso autor é aquele que tem a caneta da nossa vida na mão e que escreve o começo e o fim. É Ele quem dita o final de todas as coisas. E à luz da palavra de Deus e com base no testemunho de um homem de Deus, eu quero te trazer como o nosso mestre, o nosso bom pastor, motiva-nos, nos dá força para continuar, nos diz nos mais lugares de amargura e tristeza: não desistas, não é o fim, ainda tem um propósito para a tua vida. Muda de perspectiva, meu filho, minha filha, não é o fim, ainda me convém que tu sejas usado para muito mais. Não limites o meu propósito àquilo que tu vês, mas àquilo que eu quero. Quantos entenderam? Não limites o meu propósito àquilo que tu vês, mas àquilo que eu quero. Em Atos 23, o apóstolo Paulo depara-se de estar diante de uma assembleia, de um sinédrio, onde é acusado tanto pelos fariseus como pelos saduceus de blasfémia, de ir contra a lei. E Paulo, diante dos 70, ele encontra-se só. Paulo, no capítulo 23 de Atos, é preso, é lançado num calabouço. E porquê? Simplesmente no capítulo 22, ele dá testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, no caminho de Damasco. E ele com grande alegria conta a história da sua conversão. E diante de um público sedento, aparecem muitos que rasgam as suas vestes, lançam fumaça, poeira pelo ar, despem as suas capas e fazem um escabeche, como nós costumamos dizer aqui em Portugal, por tudo aquilo, por causa daquilo que Paulo estava a testemunhar. E no capítulo 23, Paulo está diante de um sinédrio, diante de uma assembleia. E quem eram estes homens? Quem eram estes membros do sinédrio? Eram aqueles que tinham a autoridade para governar e para julgar o povo. Então grande era a aflição de Paulo, pois Paulo pensava que era o fim. Agora chegou o fim. Paulo estava diante de graves acusações e ele pensava que era o fim. Lembremos-nos que o próprio Jesus também esteve perante este sinédrio. E eles eram julgados de acordo com a lei de Moisés, com as leis judaicas, com as tradições judaicas. Então Paulo, em Atos 23, depara-se diante desta situação que eu vou ler. Versículo 1 a 24. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, fixando os olhos, somente Paulo, escuta, diante de 70 saduceus e fariseus, Paulo fixa os olhos neles e disse: varões, eu quero que você sublinhe esta palavra com o qual Paulo se dirige a estes homens dos quais o estavam a acusar. Varões, irmãos. Varões, irmãos. Está escrito na tua Bíblia? Varões, meus irmãos. Havia grande diversidade nas crenças e nas convicções que estavam
quer nos saduceus, quer nos fariseus, quer no coração de Paulo. Havia muitas divergências, verdade ou não? No entanto, a forma com que Paulo se dirigia, porque o coração de Paulo havia sido contagiado pelo amor de Jesus, teve a coragem de varões, irmãos, e escuta, a convicção com que Paulo se dirige a estes fariseus e a estes saduceus era uma convicção de amor, de compaixão, de entrega, não era de condenação. Isso fez com que os fariseus e os saduceus ainda se exaltassem mais para com as acusações que tinham contra ele. Em meio a uma semana ou várias semanas de controvérsia e de divergências sobre a realização de um determinado evento, que coração nos move? Que coração nos move, meus irmãos, em relação aos demais? Que ensinamentos temos nós recebido de Jesus Cristo quando nos dirigimos a determinada pessoa, independentemente das suas convicções? Orai pelas autoridades instituídas, assim diz a palavra do Senhor. E muitos esquecem daquilo que têm que fazer a quando situações que não nos agradam ou que estão em desacordo com as nossas convicções. Os ensinamentos que nós temos são para orar pelas autoridades instituídas, quer elas governem bem, quer elas governem mal. A quando o escrito deste texto, a autoridade instituída era o rei Herodes, que perseguiu cristãos e matou centenas e centenas de cristãos. No entanto, a instrução dada aos cristãos não foi: vai para o Facebook falar mal e acusá-los, denegri-los. Vai para o Instagram, vai fazer isto, isto, aquilo. Não. Orai. Vamos orar. Vamos colocar os nossos joelhos no chão. Vamos colocar a nossa fé em ação. Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto de que lhe batessem na boca. Varões, irmãos, uma posição de amor, uma ação de amor e de compaixão para com os próximos fez com que o sumo sacerdote Ananias desse ordem para que lhe batessem na boca: cala-te, não fales mais, não demonstres mais o fruto da compaixão que Cristo, parafraseando, colocou no teu coração. E sabem, isto diz-nos o quê? Quando o inimigo já não nos consegue vencer com argumentos, ele usa de violência. Aqui o inimigo, Ananias, já não tinha argumento. Qual o argumento? Varões, irmãos, meus irmãos, um argumento de paz e de bondade, de compaixão. Então disse-lhe Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada, caiada, hipócrita. Parece um túmulo que por fora estás branquinho, lindo, enfeitado, cheio de flores. Chamas a atenção com tanta beleza por fora, mas por dentro estás completamente podre. Tens um coração totalmente podre. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Os que estavam ao seu lado disseram: estás a injuriar o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é um sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. A ação daquele sumo sacerdote, apesar de ser um sumo sacerdote, revelou que ele não o era, porque contra a lei, sem que Paulo fosse julgado, havia-o agredido. Isso era uma transgressão da lei judaica. Sem o julgamento jamais poderia haver uma agressão. O que fez com que aquele
Ananias, o sumo sacerdote, fosse confundido com qualquer outra pessoa. Daí Paulo ter chamado parede caiada, hipócrita. E Flávio Josefo, o mais antigo historiador, fala que este sumo sacerdote religioso, defensor da lei judaica, defensor na terra dos interesses de Deus, era alguém profano, alguém que era avarento, e foi alguém que tomou no seu coração, por seu interesse próprio, julgar Paulo tanto em Jerusalém como em Cesareia. É alguém que estava disposto a ir até ao fim para que a vida de Paulo tivesse término aqui nesta terra. E na palavra do Senhor fala claramente que este sumo sacerdote, ao agredir Paulo, ou dar ordem para agredir Paulo, transgrediu a lei. E nós sabemos que ai daquele que toca no ungido do Senhor. Segundo o mesmo historiador, após algum tempo, na Revolução Judaico-Romana, este sumo sacerdote Ananias é morto por ser realmente um defensor dos interesses romanos. Um sumo sacerdote que abraçava aparentemente a lei judaica, defendia a lei judaica, é morto nesta revolução. Mas dando continuação ao texto, versículo 6, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão dividiu-se. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, uma grande vozoaria. E levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, a gritaria, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Versículo 11. E o texto base. Na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Assim como testemunhaste a meu respeito em Jerusalém, deverás testemunhar também em Roma. Não é o fim, Paulo. Independentemente das acusações pelas quais sofres, não é o fim. Ainda há um propósito para a tua vida. Não é o fim. Não são os homens que estão no governo da tua vida. Quem comanda a tua vida, Paulo, sou eu. Independentemente da quantidade de saduceus, fariseus e acusações que estão sobre ti, não é o fim. A perspectiva do homem revela que o fim está próximo, o fio da espada está próximo. Mas eu te digo, Paulo, ainda tenho interesse em que permaneças vivo. Ainda tenho interesse que permaneças nesse lugar. Ainda tenho interesse que permaneças obediente ao meu chamado. Ainda tenho interesse que te mantenhas firme e corajoso. Não desistas, Paulo. Não é o fim. Independentemente da tua situação financeira, não é o fim. O dia da bonança virá. Jeová Jireh prosperará. Não é o fim. Independentemente daquilo que o médico te disse, não é o fim. Ainda tenho interesse que permaneças vivo e vivo em abundância nesta terra. Não desistas. Levanta os teus olhos, olha para o teu lado. Eu estou contigo, Paulo. Coragem. 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 Coragem, Paulo. Mas ao mesmo tempo que Jesus motivava e inspirava o apóstolo Paulo, existiam os inimigos que conspiravam contra o mesmo. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, escuta, os judeus, sob um juramento de se tornarem malditos,
sob um juramento de se tornarem separados. Um judeu, enraizado na cultura judaica, nascido em berço, como nós costumamos dizer, nasci no berço evangélico. Nascido na cultura, instruídos na cultura, ensinados na cultura judaica, nos ensinamentos, sob anátema, tornarem-se hereges, tornarem-se malditos, tornarem-se maldição. Estavam convictos naquilo que queriam fazer. E repara, não era somente um. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. 40 disseram, sob anátema, tornando-me herege, eu vou-me tornar maldição, vou-me tornar maldito, vou ser separado. Este indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram, juramos sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo, enquanto não destruirmos o seu sonho, enquanto não destruirmos o seu chamado, enquanto não o lançarmos no lago do enxofre, no mal, na dor. Agora, pois, notificai ao comandante juntamente com o sinédrio, que vou-lo apresente, como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, e eu quero que o filho da irmã de Paulo, que é o sobrinho. Segundo alguns historiadores dizem que quando Paulo tomou a decisão de seguir a Cristo, a sua família o repudiou. Toda a família o repudiou. Ah é? Agora és cristão? Então já não queremos mais nada contigo. Por estas palavras. Nós não queremos mais nada contigo. Mas como Deus é fiel, no momento de crise, levanta os improváveis para nos ajudar. Um sobrinho de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, Paulo, chamando um dos centuriões, disse, leve este rapaz, o meu sobrinho, ao comandante, para que tenha alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo para dizer-te. Tomou pela mão o comandante e pôs-se à parte, perguntou-lhe, que tens a comunicar-me? Respondeu ele, os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Queriam aperfeiçoar a sua acusação, queriam enfatizar melhor, arranjar melhores argumentos para que Paulo fosse condenado, visto que na primeira leva não o teriam conseguido. Agora, numa segunda leva, eles iriam arranjar mais argumentos, mais força para a condenação do mesmo. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão a pactuar entre si sob anátema, estão convictos, estão religiosamente convictos para que possam matar Paulo. Querem fazer de tudo para que Paulo possa ser morto, de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos à espera, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou, tende de prontidão. Paulo estava onde? Paulo estava onde? Estava preso. Estava a ter um tete-a-tete com quem? Paulo estava preso, estava a ter uma conversa com quem? Tem coragem, ainda me convém que vás até Roma com o Senhor. Isto é, enquanto ele orava, enquanto ele jejuava, enquanto ele estava de joelho no chão, enquanto ele estava a interceder, enquanto ele estava lá a afogar as suas mágoas junto com Jesus Cristo, o que é que Deus estava a organizar aqui? Chamando 2 centuriões, ordenou, tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também ainda mais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Você não está a entender? Você não está a entender. Enquanto muitos querem a sua morte,
quer a sua salvação. Enquanto 40 estavam a orquestrar a morte do apóstolo Paulo, em conversa, em oração, em intensidade na busca ao Senhor, alguém estava a preparar a sua proteção. Escuta, era apenas um homem que precisava de proteção, mas Deus preparou o quê? 2 centuriões, 70 de cavalaria, 200 lanceiros para irem até Cesareia. Olha que proteção é esta. Olha quantos anjos envia Deus dos céus em prol da tua causa, somente para que você não coloque um fim ao propósito de Deus aqui nesta terra. Só para que você não coloque um fim na sua vida, só para que você não abandone esse trabalho, só para que você não abandone a sua casa, só para que você não abandone o ministério, só para que você não abandone o país, só para que você cumpra o propósito designado para a sua vida. Deus levanta anjos de guerra para combater a seu favor. E mais do que a seu favor, o propósito que Deus tem através da sua vida. Nós não somos aquilo que queremos ser. Nós somos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Escuta, você não é aquilo que você quer ser como cristão. Você é aquilo que Deus quer que você seja. Muitas vezes nós desejamos ser determinada pessoa, estar em qualquer lugar, relacionar-nos com determinada pessoa, mas Deus não deseja isso. Convém-me que vás até Roma, ao coração do império, e que possas pregar o Evangelho. Se em Jerusalém já havia perigo, imagina em Roma. Após isso, capítulo 24, a Bíblia diz-nos que Paulo em Cesareia perante o tribunal do governador Félix. Capítulo 25, Paulo comparece perante Festo e apela para César. Capítulo 25, versículo 18, Paulo perante o rei Agripa. Olha com quantas pessoas poderosas, influentes. Após aquela experiência, Paulo teve a oportunidade de pregar. E apesar, para além de estar perante o tribunal de Cesareia, para além de estar perante Festo, para além de estar e apelar perante César, quantas mais pessoas Paulo esteve e pôde pregar o Evangelho. No capítulo 27, Paulo é mandado para a Itália e acontece o naufrágio. No 28, Paulo está em Malta. No 28:11, versículo 11, Paulo chega a Roma, onde fica prisioneiro. Mas agora ele não está sob acusação, ele está, segundo a palavra do Senhor, ele está numa casa que é própria, é arrendada, e lá ele pode receber quem ele quer, fazer o que ele quiser, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. No capítulo 28, todos nós sabemos e todos nós passamos por momentos de aflição, tal como o apóstolo Paulo passou no capítulo 23. Talvez a sua história hoje se resume ao capítulo 23 do livro de Atos. Se resume à pessoa de Paulo. Está preso numa prisão, lá preso, acorrentado. A Bíblia diz que 2 cadeias, 2 correntes foram colocadas nele. Talvez nas mãos e nos pés. 2 cadeias, a palavra do Senhor no capítulo 22 fala que Paulo teve 2 correntes, digamos. Se calhar você esteja com os pés e as mãos atadas e quem sabe até a sua mente está acorrentada, não conseguindo mais discernir, pensar, refletir do certo ou do errado. E talvez essa fosse a condição do apóstolo Paulo em meio a esta prisão. Porque muitos olham para as pessoas, dependente do cargo que elas ocupam, e veem somente uma pessoa que possa estar 100% sempre bem. Determinada pessoa desempenha determinado cargo, então compete-lhe estar 100% bem. Desempenha determinado papel, tem determinada responsabilidade. E olha que homem, que responsabilidade tão grande ele tinha, o apóstolo Paulo. Sabe o que define o ministério do apóstolo Paulo? Não aquilo que fazia, mas com quem ele andava. Porque o que ele fazia na sua última prisão, estava desesperado, estava à porta da morte.
Traz uma capa. Estou sem ninguém. Desabafa. Ninguém foi comigo na minha primeira defesa. Estou só. Traz Marcos, porque eu chateei-me com ele. Aborreci-me com ele a determinado momento do ministério. Trá-lo comigo antes do ir rápido. Vem ter comigo antes do ir rápido. Eu preciso me reconciliar. Eu preciso ler novamente a palavra. Traz os pergaminhos. Traz uma capa. Tenho frio. A minha carne está velha. Preciso motivar-me onde? Nas Escrituras. E talvez você esteja assim. Não consegue refletir e discernir. E em momentos como esse, quando você tem cadeias nos pés, nas pernas, nos pés ou nas suas mãos e até mesmo na sua mente, somente ouça aquilo que o Senhor quer dizer à igreja. O que tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito diz à igreja. 71 homens lançavam acusações sobre o mesmo, sobre Paulo. Uma prisão fria e escura, com toda a certeza, uma desmotivação exponencial havia descido sobre aquele homem. A Bíblia nos diz que neste episódio se cantaram hinos e cadeias foram quebradas. Não diz que Silas estava com ele, verdade? As Escrituras não falaram de Silas. Paulo estava só naquela prisão, sozinho. Com certeza no capítulo 21 e 22 fala nas agressões que o mesmo sofreu. Antes de estar perante o Sinédrio, ele foi agredido. A sua carne com certeza tinha feridas. Com certeza foi agredido na face, no nariz, nos olhos, na cabeça, nos membros. Estava dorido. Não fala que o INEM foi socorrê-lo, que as suas feridas foram curadas, passou água oxigênio. Não, estava lançado sobre uma escura e fria prisão. Ele sabia que mais do que interesses judaicos estavam sobre ele, havia também interesses políticos. A prisão do mesmo não era somente por interesses judaicos ou religiosos. A prisão pelo qual ele estava lá a passar era também interesses políticos. Que influência ao povo ele trará? Mas Paulo tinha a convicção que a sua vida não estava nas mãos nem dos saduceus, nem dos fariseus, muito menos nas mãos de um sumo sacerdote corrupto, que colocava os seus interesses egomaníacos à frente de todas as coisas. Paulo tinha esta convicção que ele descreve à igreja de Filipos. De facto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Joia da coroa, como ele se dirigia à sua igreja de Filipos. Escutem, vocês são queridos para mim. De facto, para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu neste momento aqui, nesta prisão, em Jerusalém, eu preciso de motivação, preciso ser motivado. Você se diz a si mesmo: eu nesta prisão pela qual estou a passar, eu preciso de uma motivação sobrenatural. Você já está nesse caminho já faz tempo, nessa caminhada do desespero faz semanas, meses. Talvez você nem encontre razão para a qual situação está colocado nesta manhã, ou se encontra nesta manhã. Você já nem sabe como veio parar essa estrada do desespero. Você já não sabe como entrou nessa rua da amargura. Você já nem se lembra o que é que o levou a estar assim. Ou talvez seja bastante recente e você sabe que é uma causa familiar, é uma angústia, um desespero. Mas lembrando-se ou não, somente escute. E à luz deste texto, resumindo ao texto base, nós vamos aprender como é que Jesus quer nos motivar. Como é que Jesus, nesta rua da amargura, nesta rua de desespero, Jesus quer nos motivar. Escuta, você quer aprender como pode ser motivado? Quantos querem aprender como podem ser motivados?
Escute, eu vou dizer isto muito seriamente. Você, até o dia de hoje, você esperou a sua motivação nos livros, nas pessoas, nos exemplos nesta terra, numa comunidade. Eu quero dizer que você não deve procurar a sua motivação em homens. A verdadeira motivação que perdura até a eternidade foi a motivação que este homem teve. Sabe? A motivação em Cristo é a motivação duradoura. Motivação nos homens, ela é limitada. Limitada. Como Jesus motivou o apóstolo Paulo naquela prisão. No texto básico que nós lemos, no versículo 11, a palavra de Deus diz: ao homem que estava naquela escura prisão e fria, debaixo de tantas acusações, de tanta injustiça, de tanta agressão, diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao seu lado, no meio da noite, quando Paulo estava naquela úmida, escura, fria prisão, em desespero, pensando que era o fim, quem apareceu foi Jesus. Foi Jesus. Não espera um telefonema de homens. Não espere um telefonema de homens. Não espere uma mensagem de homens. Não espere nada do homem, pois o homem é falho. Procura a presença de Deus. Põe-se ao seu lado. Se você considera que é importante a sua missão nesta terra, enquanto pai, enquanto filho, enquanto pastor, enquanto líder, enquanto membro, não espere de homens, espere em Jesus. Jesus colocou-se ao seu lado. Muitas pessoas saem frustradas. Sabem porquê? Porque esperam em demasia nos homens. A questão não é o que os homens ou as mulheres nos fazem, é como nós vamos reagir. Jesus chamou os seus discípulos e preparou os seus discípulos para eles saberem reagir. Vão de 2 em 2, batam às portas e deem a paz, shalom. Se não receberem a paz, sacudam as vossas vestes e vão, continuem a vossa missão. Jesus preparou-nos para sermos alguém de ação, para reagirmos em Cristo. Foi um ensinamento de Cristo. Você sairá mais, não se desiludirá se esperar em Cristo. Porque você, ao esperar em Cristo, ao saber em quem tem crido, ao receber os ensinamentos de Deus, você sabe que o amor de muitos esfriará. Você sabe para que missão você está aqui nesta terra. O Senhor Jesus, a quem conheceu no caminho de Damasco, apareceu novamente para Paulo naquele lugar, quando Paulo precisava de um companheiro. Ele estava no calabouço, Jesus apareceu. Jesus podia ter aparecido por cima, Jesus podia ter aparecido por baixo, mas em forma, compaixão e igualdade, Jesus colocou-se ao seu lado. E em Filipenses, mais uma vez, o apóstolo Paulo escreve à igreja amada, Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8, a natureza de Jesus. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, de lado. E vivendo como um homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte, e à morte de cruz. Jesus está conosco o tempo inteiro. Em todo lugar, em qualquer circunstância, Ele estará conosco. Nos momentos em que mais precisamos, Ele estará conosco. Ele estará conosco. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Nas horas mais difíceis, é Jesus quem está conosco. Não desistas, pois não é o fim. Como é que Jesus
nos motiva nos momentos em que mais precisamos, de acordo com o texto que nós lemos, texto base, versículo 11. Simplesmente disse: coragem. Se Jesus naquela prisão escrevesse um livro com cariz motivacional, esse livro teria somente uma página, onde dizia a negrito, a bold e a sublinhado a seguinte palavra: coragem. Procuramos livros com tantas páginas, com tantos autores conhecidos, não desvalorizando o dom, o talento de cada um. Mas Deus já nos escreveu um livro que é soberano, pleno. E somente como o apóstolo Paulo disse, coragem, 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 meu filho. Paulo, sabem, para além da palavra ser motivadora, o tom com que a mesma foi dita, citada, tocou no coração de Paulo. Coragem. Paulo reconheceu. Sabem porque é que Paulo reconheceu? Porque em momentos como estes, Paulo ainda estava conectado com os céus. Sabem, podem aprisionar-te numa prisão, mas nunca te poderão roubar a tua fé. Nunca. Nenhum homem tem a capacidade de te roubar a fé. Nenhum. Só você tem essa decisão de crer ou não crer. E Paulo, em meio a esta prisão, em meio a estas acusações, Paulo decidiu não abdicar da sua fé. Daí ele conseguir discernir a voz de Jesus. Coragem. Era a mesma voz que disse: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a mesma voz. Era a mesma voz. Era a mesma voz de caminho de Damasco. E Paulo reconheceu. Posso dizer que até Paulo sentiu o hálito de Jesus. E que hálito é este? Que hálito é este mais lindo e maravilhoso? Coragem. Coragem. E como é que é possível sentir um ânimo enorme em meio às circunstâncias? Porquê? Porque neste momento a perspectiva deste homem era completamente diferente. Em meio a 4 paredes, em meio a 2 aguilhões, a 2 correntes, pernas e mãos, ele simplesmente viu uma perspectiva de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e declarou: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. É este versículo que você tem que decorar, meu irmão. É este versículo que você tem que ter vincado no seu coração para que não possa desistir e pôr pontos finais onde somente Deus quer colocar uma vírgula. 3 pontos. 3 pontos significa que você tem um tempo para pensar, para refletir, para repensar quem você é em Cristo, para você resgatar a sua identidade. 3 pontos. É a autoridade que Deus te dá para você colocar na sua vida. 3 pontos e passa para uma nova história. 3 pontos e passa para outro assunto. 3 histórias e tem outra mentalidade. 3 pontos e tem outra autoridade. 3 pontos e tem outra convicção. É isso que permite. É isso que Deus permite. Um ponto final não pertence a nós, mas pertence ao Senhor Jesus. Amém. Terceira forma que Jesus tem para nos motivar, versículo 11. É revelando que todos nós temos um propósito nesta terra. Muitos de nós andamos à deriva neste mundo, andando ao sabor do vento, porque ainda não sabemos para o qual fomos chamados. Os seus sonhos não são sonhos que estão impregnados em si, são simples nébulas, névoa que paira na sua mente. Mas quando você tem o propósito, sabe o propósito da sua vida, você tem convicção que não parte desta terra sem que o mesmo se cumpra. Sabem? Quando alguém conhece o seu propósito nesta terra, a sua mente já não é uma mente perdida, que hoje pensa numa coisa, amanhã pensa noutra, e hoje tem um determinado sonho, depois tem outro. Não. Quando alguém tem um propósito, tem foco, tem convicção, tem fé, espera com coragem. Versículo 11. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, modo,
no capítulo 21 e no capítulo 22, por 2 vezes os irmãos de Paulo tentam dissuadir Paulo a estar em Jerusalém. Por 2 vezes dizem: Paulo, não vais para lá, a guerra é intensa, a perseguição é intensa, tu corres risco de vida. Paulo, não vais porque tu vais morrer. Paulo, não vais porque tu vais ser perseguido, tu vais ser agredido, tu vais ser humilhado. Vão-te prender, vão-te acusar, vão fazer de tudo para te lançar nos calabouços. Do mesmo modo, independentemente da desmotivação e das palavras lançadas contra o propósito de Paulo, que era estar em Jerusalém, porque se ele não estivesse em Jerusalém, ele nunca teria ido para Roma. Você está a entender? Você está a entender? As perseguições de hoje, as lutas de hoje vão te lançar para grandes vitórias amanhã. Nós muitas vezes olhamos para derrotas como o fundo do poço, mas são simplesmente catapultas que Deus coloca na nossa vida para nos lançar mais longe. Nós muitas vezes olhamos, tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Tudo coopera. A aflição do hoje te dá preparo para o amanhã. A dureza das lutas de hoje te dão preparo para o dia da amanhã. Não desistas, não é o fim, não é o ponto final. A luta de hoje dará-te uma grande vitória amanhã. Você vai ganhar músculo espiritual, vai ganhar experiência, esperança, ousadia, coragem, pois com a postura, com a convicção, com o interesse, com a fé, com a obediência que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, correndo o risco de morte, correndo o risco de acusação, correndo o risco de seres punido injustamente. Com essa convicção, Paulo, eu quero que tu vás até Roma. Assim importa-me, tenho interesse que também o faças em Roma. Escuta, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, fantástico, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, tinha interesse numa pessoa. Tinha interesse em alguém falho, limitado, que estava na prisão, triste, cansado. Escuta, Deus tem interesse em pessoas. Deus tem interesse em pessoas limitadas, que passam por momentos difíceis, mas que mesmo assim não desistem. Deus tem interesse em ti. 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 Deus importa-se contigo. Tu tens algo para dizer. Tu tens voz audível nos céus. Voz audível nos céus, Pai. Mas age com postura. Age, mantenha o mesmo modo com que aceitaste. Age com o primeiro amor, do mesmo modo que deste testemunho, com a mesma convicção. Lembras-te de onde vieste, lembras-te de onde caíste, lembras-te do primeiro amor. Então desse mesmo modo permanece, pois desta mesma maneira que eu reconheço. Escuta, Deus estava a reconhecer o sacrifício, as lágrimas, os caminhos pelo qual Paulo passou diante de uma mesa. Paulo disse: vocês estão-me a querer desmotivar para não ir até Jerusalém, mas é do interesse do rei eu lá estar. É do interesse do Deus Todo-Poderoso eu lá estar. Então eu vou, independentemente das acusações, eu vou. E ele foi, sofreu sim, mas o propósito se cumpriu. Nós somos chamados para cumprir propósitos aqui nesta terra. Você não é um simples número de contribuintes, um bilhete de identidade, não. Você é alguém que executa propósitos de Deus nesta terra. Você é alguém que executa propósitos. E é esse alguém que executa propósitos que eu quero pedir que se levante nesta manhã, assumindo essa identidade. Eu quero que todos aqueles que querem assumir o compromisso com Cristo e não colocar pontos finais na sua vida, nos seus relacionamentos, em vão, pontos finais em vão. Vou pôr um ponto final nesta comunidade, vou mudar para outra. Vou pôr um ponto final na minha fé, eu já não creio em ninguém. Vou pôr um ponto final nesta amizade. Vou pôr um ponto final no ministério que eu tanto sirvo e agora desisto. Vou pôr um ponto final. Retira esse ponto final agora em nome de Jesus. Tal como eu disse, coloco 3 pontos.
Repense, examine-se a si mesmo, reflita, lance você mesmo para os calabouços, lance você mesmo. Um momento que esteja só com Cristo, um momento onde você precisa de Cristo, onde você vê onde já não consegue fazer mais nada, porque Paulo, estando no calabouço, não poderia fazer mais nada. Os argumentos já teriam sido usados no Sinédrio, e no calabouço nada, nem doutoramentos, nem magistraturas, nem ensinamentos, nem teologias, nada poderia ser usado no calabouço. Somente a dependência.